Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo dos Caminhos do Direito. Hoje eu vou receber uma advogada que ela é nascida aqui em São Paulo, criada aqui em São Paulo, graduada pelo Mackenzie. Atualmente ela faz o mestrado em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. A vida dela é bem complexa, vamos dizer assim, para vocês, né? Ela passou desde cargos em uma grande editora de livros no setor jurídico. Depois ela foi para o Ministério da Justiça. Do Ministério da Justiça ela foi para uma grande seguradora aqui no Brasil e atualmente ela é diretora jurídica de uma grande resseguradora a nível internacional. Então seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal, Guadalupe, o nome dela, para quem não conhece. Então eu quero que você conta um pouco dessa sua história de passagens aí, tanto pelo setor público quanto pelo setor privado. E muito que eu posso destacar aqui, que o curioso é você trabalhar em uma editora de livros jurídicos, né? No setor jurídico. Então é algo que é muito restrito e que isso também eu acho que acredito que veio enriquecer o seu currículo e também a sua história como profissional do direito. Então eu queria que dar um passo atrás antes de você mencionar essa sua riqueza toda. Como que foi a escolha pelo curso de direito? Se você tinha algum parente, um pai, uma mãe. E também a gente vai trocando um bate-papo aqui, pode ficar tranquila. E como que foi durante a faculdade, depois que você escolheu a profissão, que você já estava mais segura ali? Primeiro, Fernando, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, com as pessoas que estiverem assistindo. A escolha pela faculdade de Direito aconteceu quando eu estava por volta de 15, 16 anos. Era o sonho do meu avô me ver formada em Direito e no Mackenzie. Então, cheguei a fazer cursinho pré-vestibular, porque queria entrar na USP. Todo acho que estudante fica com aquele sonho, estudar no Largo São Francisco e tudo mais, né? Comecei a fazer cursinho e tal. E em 1999 foi quando eu entrei na faculdade. Prestei vestibular em julho. O resultado era para sair por volta do dia 21, 22 de julho. E antecipou um pouquinho. O resultado saiu no dia 17 de julho. E aí recebi a carta de aprovação em casa e meu avô estava com câncer terminal. Então, assim, foi uma das últimas notícias que ele recebeu. E aí, quando ele recebeu a notícia, minha mãe estava perto dele, minha mãe e minha avó estavam perto dele, e ninguém soube dizer se ele ficou triste ou feliz, se ele começou a chorar ou se estava dando risada. E aquilo pra mim foi um marco. Tipo, mostrou que realmente eu tinha que cursar direito e no Mackenzie. E foi uma das últimas coisas que ele ficou sabendo, porque ele faleceu no dia seguinte, no dia 18. Nossa. Foi enterrado no meu aniversário, 19 de julho de 99. E isso pra mim foi uma coisa que assim impactou demais na minha carreira. Por quê? Direito é uma profissão que você precisa ler muito. Você tem que ter muita familiaridade, não só com livros, mas com palavras, com dicionário, com vocabulário. E é uma coisa assim que se você não gosta de ler, fica muito complicado de você seguir a carreira, né? E o meu avô foi uma pessoa que, assim, desde que eu era pequena, todas as férias de verão ele tinha uma casa na praia e uma super biblioteca. Então, desde pequena, eu tinha que ler no mínimo 2 livros do Monteiro Lobato por férias. E eu tinha que grifar as palavras que eu não sabia. Que eram muitas, né? Muitas, ainda mais Monteiro Lobato. Chegar em casa, ler na praia. Chegar em casa, procurar no dicionário as palavras que eu não sabia. E ele me tomava as palavras antes do almoço. Se eu não soubesse, eu não podia almoçar enquanto eu não descobrisse o significado da palavra. E isso foi uma coisa que, assim, muita gente falava, nossa, mas assim, é traumático para uma criança. Não, não foi. Se ele não tivesse feito isso, eu não seria a profissional que eu sou hoje. Fato. Então, fazer faculdade de Direito, para mim, foi uma homenagem ao meu avô. Olha que legal. E no começo, assim, da faculdade, foi bem complicado, porque, assim, os primeiros anos
são complicados. Se você... linguagem jurídica, são chatos, né? Introdução ao estudo do direito, você não tem... A linguagem jurídica em si é uma disciplina chatinha, né? Então... E tem aquele choque de você sair do ensino médio e ir pra faculdade, né? A linguagem muda e aquele choque de geração, né? Você tá saindo da sua adolescência para entrar na juventude. Há um choque também, né? De idade, de contexto, enfim, né? E por aí vai. E aí, os primeiros anos foram complicados, mas com base nesse histórico de sempre ler e tudo mais, consegui finalizar a faculdade, mas assim, a escolha foi mais assim, eu sempre soube que eu queria ser advogada. Sempre tive esse senso de justiça, de defender quem precisa e tudo mais. Negociar, ser pacificadora. Então, acho que são as várias vertentes de um advogado, né? Aí, entrando na faculdade, sim, tive essa dificuldade no começo, mas depois que você começa a ter as matérias mais práticas e tudo, você começa a se identificar, né? Então, me identifiquei muito com direito internacional, vou contar mais pra frente o porquê e o como isso se desenvolveu. Mas, assim, essa é a história de como eu comecei a faculdade. Que interessante. E aí, você já, depois que superou aquela fase chata dos primeiros anos, se identificou com direito internacional, como que foi o seu encaminhamento, né? Porque até hoje, até os dias atuais, que você está sólida hoje em uma resseguradora internacionalmente falando, né? Muito grande. Então, assim, um cargo sólido, em uma carreira sólida, mas só que ela foi construída depois da sua faculdade. Então, eu queria que você mencionasse, ainda que são anos aí de evolução, de construção diária, né, de leitura, mas eu queria que você falasse pontualmente até você chegar aonde você está hoje e de que forma você foi se encontrando profissionalmente, porque você se encontrou como estudante de direito. Sim. Agora a gente já está numa segunda fase, né? Na verdade, talvez uma terceira, porque você se encontra em qual vestibular você vai fazer, primeira fase, que seria o direito, que foi uma motivação familiar do seu avô. E aí você vai para a faculdade, segunda fase, você se encontra no direito internacional. Aí para a terceira fase, a gente já está numa terceira fase. Como que foi esse encaminhamento, como que foi essa aproximação até você chegar a essa resseguradora que você está hoje? Senta que lá vem história. Então, eu sempre fui muito estudiosa e eu sempre gostei do desconhecido. Então, eu sou movida a desafio. Desafio pra mim é uma coisa que se eu não tiver desafio, eu perco interesse. Se eu perder interesse, acabou. Então, logo no começo da faculdade, todo mundo falava de concurso público. Então, o que aconteceu? Eu comprei apostilas para estudar para um concurso público do Tacrim, que não existe mais hoje. Mas assim, em 1900 Guaraná com rolha, né? Então ainda existia o Tribunal de Alçada Criminal. E eu comecei a estudar sozinha as disciplinas para a prova. E nesse período tinha uma vaga para assistente editorial numa editora jurídica muito grande e assim, focada em livros jurídicos. Eu fiz o processo seletivo e acabei sendo aprovada. Eles estavam precisando de uma pessoa do terceiro ano. Eu estava no terceiro semestre. E, como eu estava estudando muito, eu consegui ter uma avaliação muito boa de disciplinas que eu nem tinha começado ainda a ter na faculdade. E eu comecei nessa editora e eu nunca vou esquecer que o meu salário na época era R$ 1.654. Era uma fortuna em 2000. E foi em 2000 isso. E você morava com seus pais ainda? Morava com os meus pais. Então era ouro. Só que eu fui morar sozinha. E isso me permitiu morar tá. sozinha. Minha mãe estava numa transição, foi morar no interior. E eu fiquei em São Paulo, fui morar sozinha. Então, foi aquela coisa de sair de casa, ter o meu primeiro emprego, pagar minhas contas, pagar a faculdade. E isso, assim, foi bem desafiador. Bem desafiador e, assim, foi a base da minha formação hoje. Nessa editora, eu pude ter contato com todas as áreas do direito. Então,
Eu fiz o primeiro Vademecum, pra você ter uma ideia. Nossa, dessa editora. pra quem tá assistindo, que vai ingressar na faculdade, pra quem já tá na faculdade, Vademecum é praticamente a Bíblia do direito. É a Bíblia do direito que a gente fala, né? Vai comigo. É que tem todos os livros ali, né? Se na Bíblia tem ali todos os livros, lá tem todos os códigos. Então seria a Bíblia do direito, ela fez o primeiro Vademecum. Olha que história que a gente pode tirar aí. Mas enfim, pode dar seguimento. Eu participei da elaboração do primeiro Vademecum, dessa editora e tudo. E assim, a gente trabalhava muito com a atualização dos livros jurídicos, com contato com alguns autores. Então isso me permitiu ter um conhecimento muito amplo de várias áreas do direito. Mas ao mesmo tempo eu nunca consegui me focar em uma das áreas. Eu fiquei 8 anos trabalhando nessa editora, me formei na faculdade lá, tirei a OAB e tudo mais. E chegou um momento que pra mim não tinha mais para onde crescer dentro do editorial jurídico, que era a que eu tava. Então eu comecei a buscar outras oportunidades. Fiz um monte de entrevistas. Só que todos os escritórios, geralmente escritório, pede conhecimento em direito processual civil. E não conhecimento teórico, conhecimento prático, e que eu não tinha. Que você passou a vida inteira na seguradora, né? 8 anos, aí você não tinha esse contencioso na prática. Você tinha teórico, né? Eu sempre tive o teórico. Só que aí no momento, durante a faculdade eu sempre gostei muito de direito internacional. Até eu tinha muita proximidade com um professor. O meu TCC foi sobre o Tribunal Penal Internacional, partindo para o internacional público. Foi até... eu ganhei um prêmio no Mackenzie. Olha, que legal. Por conta do meu TCC. E aí, com essa proximidade, eu sempre gostei de estudar direito internacional, sempre tive muita facilidade com o inglês, que isso daí também foi um ponto que me ajudou demais na carreira. E apareceu uma oportunidade de trabalhar no Ministério da Justiça. Eu tinha uma amiga que trabalhava em Brasília, conheci o assessor do Secretário Nacional de Justiça na época, e apareceu essa oportunidade e eu abracei. E assim, foi uma semana entre eu mandar meu currículo, ir para Brasília fazer entrevista e me mudar para lá. Cheguei em Brasília para trabalhar com cooperação jurídica internacional na Secretaria Nacional de Justiça e nós éramos lá a autoridade central para tramitar todos os pedidos de cooperação internacional com os diversos países que o Brasil tem acordo. Que legal. Voltados à lavagem de dinheiro. Na parte criminal mesmo, parte penal. Então, tinham assuntos relacionados à carta rogatória de crimes que foram cometidos e a gente precisava ouvir pessoas lá fora e tudo mais. Autoridades estrangeiras pedindo informações sobre cidadãos brasileiros ou processos criminais que estavam em trâmite aqui no Brasil. E também foi muito na época que a gente estava tendo o início até da Operação Lava Jato, que não era na época Lava Jato ainda, mas algumas operações que deram início a essas investigações. Que deu poder, né? Que deu notoriedade à Polícia Federal ali, aquelas operações. Exatamente. Então, foi um período assim, passei 1 ano e meio lá, foi um período extremamente importante na minha carreira, porque quebrou um pouco o laço dessa parte consultiva, que eu fiquei interna numa editora, passei a ser um pouco mais advogada, e morar fora é uma coisa assim, que para quem nunca tinha tido essa experiência, você cresce muito, porque eu fui para um lugar que eu não conhecia ninguém, eu era vista como a pessoa de São Paulo, que foi tirar o emprego das pessoas locais, eu não tinha família lá, então, tem até um tio que morava lá e tudo mais, mas assim, eu não tinha tanta proximidade de ficar todo dia, toda hora, então foi um período bem solitário. Minha avó ficou comigo lá um tempo, então me ajudou muito nessa adaptação, mas assim, foi o que aconteceu. Foi o momento e assim, eu não tenho medo do desconhecido, então é o desafio, fui. Olha que legal. Às vezes eu falo que eu não sei se eu sou imprudente ou corajosa. Tem uma linha muito tênue nisso, mas assim, eu vou. Mas que bom que deu certo, que bom né? Que deu certo. Você nunca ia saber se você não tentasse, né? Voltei para São Paulo. Também decidi de última hora. Falei não, porque como o meu namorado estava aqui, noivo, né? Na época já, ou eu perdi o noivo,
ou eu voltava. Entendeu? Então, falei, bom, peraí, vamos voltar, vamos, né? Então, vamos. Voltei para São Paulo e comecei a mandar currículos. E tive a oportunidade de fazer entrevista num grande grupo segurador, uma seguradora aqui em São Paulo, para trabalhar como advogada consultiva. E também sem saber seguros, tendo noções de contrato, eles precisavam de alguém que soubesse contratos, e seguro seria uma segunda etapa. E também, desconhecido, um desafio, fui de cabeça, de cabeça. E 2 anos depois que eu comecei a trabalhar nessa seguradora, eu comecei como advogada pleno, virei advogada sênior. E aí, sempre trabalhando no começo com seguro de vida, seguro de automóvel, conhecendo. Seguro é uma matéria hoje, por exemplo, poucas faculdades trazem isso no currículo. Então, uma coisa que você aprende, geralmente, você aprende com viés de consumidor, sabendo que o direito de seguro é um capítulo dentro do Código Civil, hoje, porque quando eu comecei a faculdade era 16 ainda, né? Mas depois me formei, veio de 2002. Tem um capítulo lá, tal, do direito de seguro, mas você não estuda a fundo. Tem tantas outras disciplinas que você tem uma aplicabilidade muito maior que o seguro fica em segundo plano. E é bem complexo, né? E isso, para quem atua no mercado securitário e agora você atuando no mercado ressecuritário, o profissional sai da faculdade com uma defasagem muito grande de conteúdo e um conteúdo extremamente refinado, técnico, que é essa matéria. Porque o seguro e o resseguro é muito mais desenvolvido nos países estrangeiros. Exatamente. E o Brasil, principalmente as grandes faculdades, ainda tem aquela matéria que seja facultativa ou alguma disciplina que dá 2 dias de aula ali, mas só encerra. E aí você sai. Isso eu tô dizendo as grandes faculdades, porque as faculdades, as mais de 1.300 faculdades espalhadas pelo Brasil, tem gente que vai morrer sem saber o que é um resseguro. Exato. E aí eu já queria fazer a ponte também, que você entrou lá, ela, como vocês puderam ver aqui, ela logo foi crescendo, porque ela mergulhou de cabeça. Então ela foi ali com garra, com coragem, estudando, foi de advogada pleno para sênior, e aí foi crescendo. E aí eu queria que você só fizesse essa ponte, uma definição básica, né? Que a gente não tá aqui numa aula conteudista. Aliás, isso aqui nem é uma aula, né? Isso aqui é um bate-papo. Exato. Mas não é com viés conteudista. Mas eu quero que você fale para quem não tem conhecimento, faça uma ponte do seguro com o resseguro em uma definição rápida. E aí você também já explica como que foi essa passagem do mercado segurador para o ressegurador e aonde você está hoje. Eu vou te falar que eu fui conhecer resseguro de verdade quando eu fui para uma resseguradora. Porque até então, nessa seguradora que eu estava trabalhando, como eu falava inglês, pediram para eu auxiliar na análise dos slips de resseguro, porque os slips são os contratos, tá, de resseguro. As condições gerais, com as informações relacionadas a cada risco. Ajudei, auxiliei a fazer essas revisões e tudo mais, mas até então foi só aí. Quando eu fui para um ressegurador, que foi saindo dessa seguradora, eu fui para um ressegurador para ser responsável pela revisão, pela área de contratos de resseguro do Brasil e do Cone Sul, que eu descobri que o resseguro, ele é uma operação financeira, praticamente, que viabiliza a operação da seguradora. Por quê? A seguradora, na hora que ela paga uma indenização, esse valor sai do caixa dela. Como que ela faz esse caixa? Com os prêmios que ela recebe das apólices de seguro que ela emitiu. Só que ela tem gasto com a regulação de sinistro, ela tem gasto com as operações internas dela, administrativas, ela tem gasto para emitir a apólice. E todo esse custo, às vezes o prêmio em si não consegue cobrir 100%, porque também a gente está falando de uma atividade empresária que você tem que dar lucro para os seus acionistas, né? Então, a gente está falando de uma atividade que tem que ter lucro. E uma forma que a seguradora tem de poder dar um alívio nesses custos, falando bem
em geral, poucas palavras, em exatamente. geral. Eu sei que É complexo. contratando resseguro, porque ela cede uma parte dos riscos que ela está garantindo para um ressegurador. O ressegurador, ela paga um prêmio para o ressegurador garantir a recuperação desses valores que ela fizer, que ela tiver que fazer jus frente aos segurados dela. De uma maneira bem didática, assim, para quem está no ensino médio, é como se uma seguradora assumisse 100% de risco e repassasse 50% desse risco para uma resseguradora. Ela divide, no final das contas, tecnicamente não seria isso, mas de uma forma didática, para que vocês possam ter conhecimento do que seria uma operação de resseguro, é basicamente, né, isso. Então, e aí como que foi essa ponte? Queria que você fizesse uma última abordagem sobre o seu momento em uma resseguradora, para que eu possa te dar uma palavra final, para você mandar recado para o pessoal, da sua experiência e dar uma dica final aí. Olha, quando eu comecei a trabalhar com resseguros, que foi um mercado também novo para mim, também novamente tive que ser corajosa e entrar de cabeça. De cabeça. E nessa resseguradora que eu comecei, eu reportava para uma pessoa que ficava em Nova York. Então eu tive que voltar a desenvolver meu inglês. A área que eu fiquei responsável, nós sentávamos à mesa para discutir clausulado com clientes. Então teve um viés do advogado na área de negócios, que hoje é um perfil que a gente não tem no mercado. Geralmente o advogado ele fica ou pró-cliente ou pró-empresa. Não tem aquele advogado que viabiliza. Então foi um viés assim inovador dessa resseguradora e até corajoso, porque colocar um advogado na mesa de negociação, às vezes você pode travar ou você viabiliza completamente o negócio. Sim. Então também é uma forma de como o profissional age para tentar viabilizar. Depois disso, eu fiquei 4 anos nessa resseguradora e apareceu a oportunidade de eu virar diretora jurídica da resseguradora, uma outra resseguradora internacional que eu tô hoje. E hoje eu assumi não só o jurídico, mas o compliance também. Compliance que pra mim também é uma novidade. Então, mais uma vez, um desafio que eu tô estudando, eu tô aprendendo, sem receio, porque assim, o não você já tem no mercado inteiro. Então, o máximo que vai acontecer é você estudar e conseguir atender aquilo lá. Lógico, tendo suporte na tua equipe, tendo a sua vontade mesmo de estudar, mas assim, o que eu posso dizer para todo mundo? A profissão do advogado é uma profissão que requer sim muito estudo, muita dedicação, mas requer essa disponibilidade de aprender. Você não vai sair da faculdade sabendo tudo, você não vai desenvolver sua carreira sabendo tudo. E o direito é tão amplo que sempre vai ter alguma coisa para você aprender. Então você não precisa ter receio. Vai de cabeça, sabendo que vai ter que estudar, mas vai de cabeça. Que vai dar certo. Que vai dar certo, vai dar certo. Que legal, que legal. É um recado que a Guadalupe deixa aqui para vocês. Eu acho que são anos de carreira que também a gente não dá para resumir aqui em alguns minutos, né, em 20, 25 minutos, mas é uma inspiração para que você se jogue de cabeça em tudo que você for fazer. Seja para você que está escolhendo o curso de Direito, ou seja para você que está saindo, se formando agora e vai escolher em qual área você irá atuar. Mergulhe de cabeça. E se não der certo naquele mergulho que você fez, você tem oportunidades de mudar, né? A Guadalupe está aqui como prova disso, de que foi de uma editora para o setor público, para uma seguradora e para uma resseguradora. Então, o leque muito grande, e hoje ela conseguiu estar num cargo muito bom, num cargo sólido aqui numa resseguradora internacional. Então é isso, uma história de sucesso que deu certo, que eu espero que inspire você que está aí do outro lado. Não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, se inscrever no canal. E é isso, esses conteúdos são feitos para vocês. Eu espero que vocês se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir esse tipo de história inspiradora. E é exatamente isso. A gente se encontra no próximo vídeo e até lá.